valor excede o de finas joias. Bom dia, queridas ouvintes e amadas irmãs. Graças ao Senhor, mais um dia estamos aqui, mais um dia com vocês, com o programa Mães Amorosas, iniciando mais uma semana, lendo mais provérbios, a palavra, a leitura bíblica, lendo livros e com o coração cheio de gratidão, porque estamos iniciando mais uma semana, graças a Deus. Hoje, segunda-feira, dia 24 de novembro. Vamos desfrutar de mais um provérbio? E o provérbio diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. Temos como título hoje: os benefícios de quem confessa seus erros. E o texto extraído do livro Dias Mais Sábios, autor Pedro Dong. Então, vamos lá. O ser humano não gosta de assumir os seus erros e está sempre pronto para se justificar. Ele procura encobrir as suas transgressões e a consequência de agir assim é não prosperar. Adão e Eva, depois de desobedecerem à ordem de Deus e perceberem que estavam nus, costuraram folhas de figueira, fizeram cintas para si e se esconderam. Gênesis 3, do 7 ao 8. Esse foi o modo com o qual eles se depararam para ocultar suas transgressões, e ele representa a tentativa do homem em obter justiça própria. Porém, da mesma maneira que as folhas de figueira secam e já não podem cobrir a nudez, a autojustificação é falha em encobrir pecados. O homem precisa estar ciente de que não há nada encoberto que não venha ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. No entanto, a Bíblia nos dá o caminho para alcançarmos misericórdia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Façamos como Davi, que declarou: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Salmos 32, 5. Confesse, receba o perdão e seja bem-aventurado. Amém. Graças a Deus. São os conselhos maravilhosos, conselhos que a gente deve trazer para a nossa vida, porque não somos perfeitos, mas nós temos o Senhor, nós temos Deus para perdoar os nossos pecados. Basta confessar a Deus. Amém? Ele é fiel para nos perdoar. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria Pedro Dong. Leitura Giovana Maria Ramos Coutinho. Levantar antes de qualquer outra coisa. É mais uma segunda-feira que a gente está aqui na presença do Senhor, desfrutando da vida através da leitura do alimento diário. Esse alimento diário, Saía um Rio do Éden, do autor Pedro Dong, editado pela editora Árvore da Vida. Ó Senhor Jesus, nós estamos na semana 2, Senhor Jesus, cujo título é Saía um Rio do Éden para regar o jardim, e a leitura bíblica está baseada em Gênesis 2, do 10 ao 14. Amém? Hoje o título é Ser Responsáveis na Casa do Senhor. E a leitura bíblica está baseada em Gênesis 1, 26 e Hebreus 3, de 1 a 6. O ler com oração encontra-se em Números 12, 7, que diz: não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Senhor Jesus,
A palavra é tua, Senhor, nós estamos aqui para desfrutar da tua palavra. Nos encabeça, Senhor, que realmente o Senhor possa abrir a palavra para os ouvintes e para nós que lemos e desfrutar da vida que está na tua palavra. Ó Senhor Jesus, ser responsáveis na casa do Senhor. O tema dessa semana é: saía um rio do Éden para regar o jardim. Deus deseja que o homem coopere com sua vontade de maneira prática e responsável. Esse rio que rega o jardim simboliza a vida de Deus, fluindo por meio de pessoas de coração simples, que amam a sua palavra e permitem ser trabalhadas por Ele. Cada um de nós precisa preparar-se para as bodas do Cordeiro, bordando sua própria veste e passando pela experiência de cruz, para que, de fato, a água viva possa fluir. Deus quer que o homem assuma responsabilidade e cumpra sua vontade. Ao criá-lo, Deus lhe confiou a missão de ser fecundo, multiplicar-se, encher a terra, sujeitá-la e dominá-la, conforme Gênesis 1:26. Deus não se agrada de homens irresponsáveis. Isso significa que, especialmente em sua obra, é necessário produzir frutos. Toda obra de Deus exige administração, tanto no que se refere à palavra quanto nas questões práticas que garantem um bom andamento dela. Vemos em Moisés um bom exemplo de servo fiel. Em Números 12, vemos o episódio em que seus irmãos, Arão e Miriam, falaram contra ele. No versículo 2 que diz: E disseram: Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. O Senhor interveio em favor de Moisés. Vejamos aqui no versículo do 5 a 8, que diz: O Senhor interveio a favor de Moisés. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Então disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor, como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés. O próprio Senhor reconheceu Moisés como fiel em toda a sua casa, conforme Números 12, 7. É isso que ele espera de cada um de nós. Esse versículo de Números 12 é mencionado também em Hebreus 3, do 1 ao 6, que significa ser fiel na casa do Senhor. Significa administrar bem a casa do Senhor, segundo a vontade de Deus. Deus precisa de servos que sejam fiéis em sua obra. De nada serve uma pessoa ser fiel se nada sabe fazer. Você é fiel quando realiza o que o Senhor quer executar. Ser fiel não é algo teórico, mas é prático. É praticar e cumprir a vontade de Deus. Olha, por um lado, precisamos conhecer o coração do Senhor. Por outro, devemos colocar em prática sua vontade para que se cumpra sua obra. Cristo, como Filho do Senhor, foi fiel na casa de Deus, que é sua igreja. Ele não somente atendeu ao anelo do coração do Pai, como também o executou. Ele veio à terra como homem, morreu na cruz por nós e ressuscitou. Portanto, um servo fiel é aquele que executa a vontade de Deus. Aleluia! Graças a Deus, a sua obra hoje alcançou todos os continentes e ele precisa de muitos servos fiéis em sua casa. No entanto, Deus somente poderá usar você e eu após suas habilidades naturais e capacidades passarem por morte e ressurreição. Por isso devemos ter responsabilidade.
O Senhor precisa muito de nós, precisa de muito de você. Produzamos para o Senhor os frutos que Ele deseja, não frutos de obras humanas e naturais, mas frutos que permaneçam na videira. Somente quem nela permanece pode produzir esses frutos para Deus. Aleluia! Então, amados, aqui, hoje, ser responsáveis na casa do Senhor pode trazer luz, direção e nos admoestar enquanto é tempo, enquanto o Senhor está falando conosco, enquanto o Espírito do Senhor está encabeçando a igreja e dando luz para que ela, através da luz da vida, possa realmente resplandecer nas trevas. Que o Senhor Jesus te dê uma ótima semana, que essa palavra venha de encontro ao meu e ao seu coração. Jesus é nosso Senhor. Aleluia. O Deus Todo-Poderoso é que faz todas as coisas. O Deus Todo-Poderoso é que faz todas as coisas. De novo. O Deus Todo-Poderoso é que faz todas as coisas. O Deus Todo-Poderoso é que faz todas as coisas. E quem faz todas as coisas? O Deus Todo-Poderoso. E quem faz todas as coisas? O Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso é que faz todas as coisas. O Deus Todo-Poderoso é que faz todas as coisas. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, queridas irmãs, Jesus é nosso Senhor. Estamos começando mais uma semana aqui, segunda-feira, leitura bíblica. E hoje nós vamos estar terminando o livro de Ezequiel. É assim, a gente começa, lá em Gênesis, e dia a dia, aos pouquinhos, a gente vai lendo, Quando você vê, aí já estamos terminando Ezequiel, quase já no finalzinho aí da Bíblia. E amanhã nós vamos começar Daniel, um livro cheio de visões e profecias. Vale a pena você ficar com a gente, tá bom? Convido você a orar comigo. Vamos orar? E em seguida vamos iniciar nossa leitura. Ó Senhor Jesus, graças a Deus, nós estamos aqui nessa manhã com muita alegria no nosso coração. Senhor, os problemas estão aí ao redor, tribulações e tudo mais, mas dentro de nós tem essa alegria, é indizível, ela é cheia de glória, é algo que vem da palavra, que vem do Espírito Santo. Senhor Jesus, que essa alegria brote nos nossos corações, como esse rio, que jorra, essa fonte que jorra para a vida eterna, como o Senhor prometeu para nós que daria, Quando nós tivéssemos sede, o Senhor daria essa água para a gente em abundância. É uma água que não seca, que não acaba. É uma fonte a jorrar para a vida eterna. Oh, Senhor, assim é essa alegria que está no nosso espírito. Senhor Jesus, muito obrigada por estarmos aqui nessa manhã com as irmãs, o Senhor suprindo cada uma delas nas suas necessidades, encorajando com a sua palavra, trazendo esperança na volta do Senhor. O Senhor está perto de retornar, e isso alegra nosso coração, e nós a cada dia encorajamos umas às outras aqui. O Senhor está voltando, aguenta mais um pouquinho, o Senhor está chegando. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa trazer essa esperança aos corações de todas as irmãs, pessoas, famílias, todos nós possamos estar aqui apressando e almejando a volta do Senhor. Ó Senhor Jesus, sem medo, sem preocupações, sabendo que o nosso Senhor está voltando, e isso alegra o nosso interior. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor. Hoje nós vamos desfrutar dessa palavra, que essa água que nós experimentamos, que jorra do nosso interior todos os dias, possa alcançar mais e mais e mais pessoas que estão sedentas também. Salva nossas famílias,
nossos parentes, nossos amigos. Salve, Senhor, aqueles que estão buscando o Senhor. Apareça para aqueles que estão te buscando. Senhor, se deixe achar, Senhor. Ó Senhor Jesus, que muitos outros possam desfrutar do Senhor, como nós estamos desfrutando. Amém, isso aí. Ó Senhor Jesus, Deus é conosco, né? Meia tribulações, irmãs. Tem uma água aqui que jorra, não é verdade? Está borbulhando dentro do nosso interior uma alegria. É meia tribulação, a gente tem alegria. Você pode explicar uma coisa dessa? Só Deus pode fazer isso. Bem, então eu quero encorajar você. Prossiga, vamos prosseguir, confiante de que esse é o caminho, irmãs. Esse é o caminho. O Senhor está voltando, nós estamos nos enchendo da palavra, estamos desfrutando do Senhor, praticando a palavra profética, servindo os irmãos nas igrejas. E assim, irmãs, nós estamos aguardando a vinda do Senhor, nos preparando para que quando Ele chegar, nos ache fazendo assim, né? Cuidando uns dos outros, tá bom? Vamos lá, vamos à nossa comida de hoje? Tem maná, vamos lá. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 47, e vamos ver as águas que saem do templo. Versículo 1. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que água saía de debaixo do limiar do templo, e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo, de lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora, até o portão exterior, que dá para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas que se podia nadar. Um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, dos dois lados do rio. Então me disse: essas águas correm para a região leste, descem ao Vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida. E haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis. E tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Junto a ele se acharão pescadores. Desde Engedi até Eneglaim haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do mar grande. Mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão. E elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. As fronteiras da terra de Israel. Versículo 13.
Assim diz o Senhor Deus, estas serão as fronteiras pelas quais vocês repartirão a terra como herança para as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes, repartam a terra em partes iguais, pois jurei dá-los aos pais de vocês. Assim, esta mesma terra lhes será dada como herança. Este será o limite da terra, do lado norte, desde o Mar Grande, pelo caminho de Etlon, até a entrada de Zedade, Amate, Berota, Sibraim, que ficam na fronteira entre Damasco e Amate, até Azer Aticom, que está na fronteira de Aurã. Assim, a fronteira será desde o mar até Azar-Enon, na fronteira de Damasco, ao norte, que é também a fronteira de Amate. Esta será a fronteira do lado norte. No lado leste, a fronteira será entre Aurã e Damasco, entre Gileade e a terra de Israel, será o Jordão. Vocês medirão desde o limite do norte até o Mar Morto. Essa será a fronteira do lado leste. No lado sul, a fronteira irá desde Tamar até as águas de Meribacades, e então, seguindo o ribeiro do Egito até o Mar Grande. Essa será a fronteira do lado sul. No lado oeste, a fronteira será o Mar Grande, subindo até diante da entrada de Amate. Essa será a fronteira do lado oeste. Repartam essa terra entre vocês segundo as tribos de Israel. Vocês devem reparti-la como herança para vocês e para os estrangeiros que moram no meio de vocês, gerarem filhos no meio de vocês. Eles deverão ser considerados como naturais entre os filhos de Israel. Junto com vocês, eles receberão uma herança no meio das tribos de Israel. Na tribo em que o estrangeiro estiver morando, ali vocês lhe darão a sua herança, diz o Senhor Deus. Agora, vamos às nossas notas no capítulo 47. Riquíssimas, né? Riquíssimas notas sobre a água que sai do templo. O capítulo 47 de Ezequiel, e o versículo 1, ele tem uma correlação com o livro de Apocalipse. Ezequiel 47 e 48 trata da consumação de toda a história humana. Talvez isso seja melhor visto neste rio da vida saindo da casa para trazer cura à terra. Assim como a gente vê, referência para você, Gênesis 2, versículos 8 e 10. Deus providenciou um rio, que trazia vida à terra, lá em Gênesis. Quando o pecado entrou, o jardim e o seu rio foram ocultados ou retirados. Mas quando Deus concluir o seu programa redentor e trouxer plena salvação à humanidade, com vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, o rio da vida eterna fluirá novamente, porque é Ele que vai prover cura para a terra. O programa de Ezequiel de restauração é, em parte, uma tentativa de realização da promessa do Éden, sem cancelar a importância de Sião e Davi. Tem mais. Nota 7. A abundância de árvores nessa visão tem correlação com fecundidade do jardim do Éden, sugerindo que uma nova criação para a era vindoura foi revelada a Ezequiel. Aqui, como a narrativa do jardim, o excesso é possível porque uma corrente maravilhosa, que é o rio da vida, flui em seu meio. Uma vez que agora o rio procede do templo e não do jardim, como está lá em Gênesis, o templo é o novo centro da criação. Então, você pode conferir com Salmo 46, 4. É o mesmo rio que estava lá no Jardim do Éden. Por causa do pecado, o Senhor ocultou
Mas depois que o Senhor cumprir todo o seu plano de salvação, esse rio vai aparecer. E aonde que ele aparece? No templo. Tem mais coisas maravilhosas aqui. Nota 8. As águas é outra maneira de se referir ao Mar Morto. A bênção futura nessa região é o assunto de outras passagens proféticas, que está em Isaías 35, 1, versículos 2, 6 e 7, em Joel 3, 18. O Mar Morto, olha que curioso, é aproximadamente 6 vezes mais salgado que o oceano. Por isso não tem vida ali. 6 vezes mais salgado. Mas essa água vai mudar a situação do Mar Morto. Nota 12. Como as árvores do jardim, essas árvores continuarão perpetuamente verdes e proverão um suprimento interminável de comida para a nutrição. As árvores frutíferas produzirão frutos a cada mês, porque tiram o seu sustento das águas que procedem do santuário. Assim, as árvores se assemelharão àquelas no Éden, que permanecem verdes e provém uma fonte constante de comida. O fruto dessas árvores servirá de comida, porém suas folhas serão para cura. Você pode conferir com Apocalipse, capítulo 22, de 1 a 2. De onde vinha essa água? Lá no versículo 1 do capítulo 47, essa água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. Então, por que do lado leste? Porque é onde nasce o sol. O sol tipifica Cristo. É dali que saía a água, do lado leste. Ela vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. E no começo é pouca água, né? Ela vai, dá para você caminhar nessa água. Ela bate nos tornozelos. E então, essa água é medida, ou seja, ela cresce. E aí, ela mede mais 500, mede mais 500 metros e faz passar de novo pela água. E aí, agora a água está nos joelhos. Ainda dá para andar, né? Se você está no mar, assim, quando a água está no joelho, ainda dá para você andar. Anda com um pouquinho mais de dificuldade, mas dá para andar, né? Mas essa água cresce, então depois mede mais 500 metros, ou seja, andou mais 500 metros, e aí faz de novo entrar na água, aí entra na água, agora ela está dando na cintura. Aí mede mais 500 metros, né? Então, é a nossa experiência de vida, né, com Deus, ela vai crescendo. No começo é pouca experiência, a água está no pé, você tem liberdade de fazer muitas coisas. Mas depois, conforme você vai andando com o Senhor, vai tendo comunhão com o Senhor, essa água cresce mais. E aí você começa a depender mais de Deus. Aí agora ela está no joelho. E você continua dependendo do Senhor e agora ela está na cintura. Mas aí chega uma hora que você começa a depender mais do Senhor. E mais do Senhor. A ponto de você deixar o Senhor levar você. E aí você entra nessa água, você mergulha nessa água, já não dá mais para você andar. Aí você tem que nadar, né? Então, a água é
Ninguém pode ir com a força da água, não é verdade? Né? A água, que é a própria experiência que a gente tem com Deus, é o próprio Deus ali, ele faz com que você dependa. Quanto mais você depende do Senhor, menos liberdade você tem de agir por si própria. Né? Então, hoje nós estamos nadando nessa água aí. Né? Dependendo do Senhor. Né? Estamos nadando aí nessa água. Estamos imersos, né? Nessa água. Que maravilhoso saber que esse rio que estava lá no Éden não se perdeu. Ele foi ocultado. Né? E esse mesmo rio que está lá, hoje está dentro de você também. Essa água, essa fonte, esse manancial, está dentro de você também. Né? É daqui que vem a nossa alegria, como eu orei no começo. Certo? Então nós estamos voltando aí, né? Você viu que está tudo ligado ao Éden. Né? O Senhor está restaurando todas as coisas. E lá em Apocalipse, tudo vai estar restaurado. Tudo que tinha no Éden vai ter lá também na Nova Jerusalém. Né? Não se perdeu, foi ocultado. Mas o Senhor, no tempo certo, nos fez achar esse rio. Ó Senhor Jesus, e esse rio está nos levando aí até o reino milenar, né? Ó Senhor Jesus, e depois até por toda a eternidade na Nova Jerusalém. Maravilhoso, né? É maravilhoso. Quanto mais você entrar nessa palavra, mais desfrute você vai achar, mais revelação você vai ter. Então, se você pode, tem tempo e quer fazer isso, por favor, leia de novo, leia as notas de referência, se aprofunde nessa palavra e compare com a sua experiência de vida cristã, que você vai ver que você está desfrutando desse rio. Muito bom. Vamos agora para os limites das 7 tribos. Vamos para o capítulo 48, e aí a gente volta em algumas notas que falam também sobre as fronteiras da terra de Israel, tá bom? Versículo 1, são estes os nomes das tribos, desde a parte extrema do norte, via Etlon, até a entrada de Amate, até Azer-Enon, o limite norte de Damasco, até junto de Amate, e desde o lado leste até o oeste, Dan terá uma porção. Limitando-se com Dan, desde o lado leste até o lado oeste, Azer terá uma porção. Limitando-se com Azer, desde o lado leste até o lado oeste, Naftali terá uma porção. Limitando-se com Naftali, desde o lado leste até o lado oeste, Manassés terá uma porção. Limitando-se com Manassés, desde o lado leste até o lado oeste, Efraim terá uma porção. Limitando-se com Efraim, desde o lado leste até o lado oeste, Ruben terá uma porção. Limitando-se com Ruben, desde o lado leste até o lado oeste, Judá terá uma porção. Limitando-se com Judá, desde o lado leste até o lado oeste, ficará a região sagrada que vocês devem separar. Terá 12,5 km de largura e o mesmo comprimento que as das outras porções, desde o lado leste até o lado oeste. O santuário estará no meio dela. A região que vocês devem separar ao Senhor terá 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Esta região sagrada será dos sacerdotes. Terá ao norte 12,5 km, a oeste 5 km de largura, a leste 5 km de largura e ao sul 12,5 km de comprimento. O santuário do Senhor estará no meio dela, no meio dessa herança aí dos levitas. Será para os sacerdotes santificados, para os filhos de Zadok, que cumpriram o seu dever e não se desviaram como fizeram os levitas, quando os filhos de Israel se desviaram. Será uma região especial dentro da região sagrada, um lugar santíssimo, fazendo limites com a porção dos levitas. Olha, acho muito precioso
o Senhor não esquecer dos Zadoquitas, porque eles permaneceram fiéis ao Senhor, né? Por isso, irmãs, no Senhor o nosso trabalho não é vão, né? Vamos continuar sendo fiéis. O Senhor preservou a descendência de Zadok, porque eles foram fiéis ao Senhor. E os levitas que abandonaram o Senhor também não esqueceu o que eles fizeram. Eles foram limitados no seu serviço. Então, servir ao Senhor, irmãs, é a nossa vida. Se você deixar de servir o Senhor hoje, o que resta para você? Né? Nosso serviço é o nosso viver. Então, vamos ser fiéis ao Senhor aí, tá bom? Os limites dos sacerdotes e dos levitas. Versículo 13. Os levitas terão uma área de 12,5 km de comprimento por 5 km de largura, paralela à porção dos sacerdotes. Seu comprimento total será de 12,5 km e a largura será de 5 km. Não poderão vender nem trocar nenhuma parte dessa área. Olha só. A melhor parte da terra não pode ser transferida a outros, porque é santa, é para o Senhor. Os limites da cidade. A área que restar de 2,5 km de largura por 12,5 km de comprimento será para o uso civil da cidade. Para habitação e para arredores, a cidade ficará no meio. Estas serão as suas dimensões. O lado norte de 2.250 metros, o lado sul de 2.250 metros, o lado leste de 2.250 metros e o lado oeste de 2.250 metros. Os arredores da cidade serão ao norte de 125 metros, ao sul, de 125 metros a leste, de 125 metros a oeste e 125 metros, e a oeste de 125 metros. Quanto à área restante paralela à região sagrada, será de 5 km para o leste e de 5 km para o oeste, e o seu produto será para o sustento daqueles que trabalham na cidade. Essa parte será cultivada pelos trabalhadores da cidade, provindos de todas as tribos de Israel. A região sagrada terá 12,5 km de cada lado, formando um quadrado, e incluirá a propriedade da cidade. A área do príncipe. O que restar de ambos os lados da região sagrada e da propriedade da cidade será do príncipe. Aquilo que se estende dos 12,5 km em direção do leste e também dos 12,5 km em direção oeste, paralelamente com as porções, será do príncipe. A região sagrada e o santuário do templo estarão no meio. A área que pertence aos levitas e a cidade estará no meio daquilo que pertence ao príncipe. A área entre o território de Judá e o território de Benjamim será do príncipe. Os limites das outras 5 tribos. Versículo 23. Quanto ao resto das tribos, desde o lado leste até o lado oeste, Benjamim terá uma porção. Limitando-se com Benjamim, desde o lado oeste até o lado oeste, Simeão terá uma porção. Limitando-se com Simeão, desde o lado leste até o lado oeste, Issacar terá uma porção. Limitando-se com Issacar, desde o lado leste até o lado oeste, Zebulon terá uma porção. Limitando-se com Zebulon, desde o lado leste até o lado oeste, Gade terá uma porção. Limitando-se com o território de Gade ao sul, o limite será desde Tamar até as águas de Meribá-Cádiz, ao longo do ribeiro do Egito até o Mar Grande. Esta é a terra que vocês repartirão como herança para as tribos de Israel, e estas são as suas porções, diz o Senhor Deus. Os portões da cidade. Versículo 30. São essas as saídas da cidade. Do lado norte, que mede 2.250 metros, 3 porções, o portão de Ruben, o de Judá e o de Levi, sendo que os portões da cidade terão os nomes das tribos de Israel. Do lado leste,
2.250 metros e 3 portões, a saber, o portão de José, o de Benjamim e o de Dan. Do lado sul, 2.250 metros e 3 portões, o portão de Simeão, o de Issacar e de Zebulon. Do lado oeste, 2.250 metros e os seus 3 portões, o portão de Gade, o de Azer e de Naftali. O contorno será de 9 quilômetros, e o nome da cidade, desde aquele dia, será: o Senhor está ali. Ó Senhor Jesus. Muito rico. Eu quero ler as notas. As porções tribais de Israel, na era vindoura, começarão na fronteira ao norte com Dan. Uma vez que a tribo de Levi não devia receber terra, os 2 filhos de José, Manassés e Efraim, herdariam a terra, como aconteceu por toda a história de Israel. A ordem das tribos aqui listada não se conforma a nenhuma outra lista do tipo da história de Israel. As tribos originárias das servas das esposas de Jacó serão colocadas nas extremidades exteriores. As tribos originárias das esposas de Jacó, Raquel e Lia, receberão a terra no centro da nação. Então, essa disposição foi o Senhor quem fez. Estão mais perto do templo, mais perto do Senhor, os filhos das esposas de Jacó, Raquel e Lia. E os das servas estão nas extremidades. Você percebe? Tem o tabernáculo no meio da terra e essas tribos estão circulando ali. Primeiro os levitas, depois os filhos das esposas, e nas extremidades os filhos das servas. Algo curioso aqui, né, que no capítulo 47 a gente viu também que os estrangeiros receberiam uma herança entre as tribos de Israel. Olha como o Senhor é justo, né? Independentemente da tribo em que residir o estrangeiro, essa será a sua herança. Embora sempre Deus tenha instruído os israelitas quanto ao cuidado para com os estrangeiros, esses terão uma posição ainda maior na era vindoura. As distinções entre estrangeiros e israelitas será eliminada, né? Então, os estrangeiros aí somos nós também, né? Os gentios. Né? Nós também teremos a nossa herança junto aí com os filhos de Israel. Então, na era vindoura, não vai ter mais essa distinção entre judeus, né? E estrangeiros, vão ser todos iguais aqui, né? Será eliminada essa distinção. Muito bom, né? Bom, você viu que quem determinou, quem está do lado de quem, né? Quem faz divisão com quem, foi o Senhor. Ele é quem está dando a herança, então ele distribui da maneira que ele quer essa herança, certo? Nota 15. O local de Jerusalém com a terra ao redor para pastagem era exatamente 50 vezes a área do templo. Nota 21. Aquilo que pertencerá ao príncipe abrange 25.000 côvados desde a fronteira leste e oeste. Essa área ficará entre a fronteira de Judá e Benjamim. O príncipe terá uma posição mais elevada do que o israelita mediano. No entanto, o seu papel será inferior ao dos sacerdotes e levitas. Então, eles estão bem próximos do Senhor aí, né? Os sacerdotes e os levitas. Nota 30. Os nomes dos portões da cidade prendem-se mais às tradições genealógicas tradicionais de Israel. 48:35. A cidade é quadrada. Você percebeu que a cidade é quadrada? É isso aí. Como a cidade em Apocalipse. Ela é um cubo.
Apocalipse 21:16. Elas parecem idênticas. De muitas maneiras, a presença de Deus é o objeto da visão final e talvez do livro de Ezequiel como um todo. É a solução enfática para o trágico evento de Deus. Deixando o seu povo em Ezequiel, no capítulo 8, versículo 11, né? Ela também cumpre as promessas proféticas a respeito da realidade da presença de Deus entre o seu povo, em Sião. Isso está em Isaías, capítulo 1, versículos 26, Zacarias, capítulo 8, versículo 3. O nome, o Senhor está ali, inverte Ezequiel 10. O que aconteceu lá em Ezequiel 10? O Senhor deixou a cidade. Lembra? Ele saiu da cidade. Mas agora o Senhor está onde? Na cidade. Certo? O seu nome está ali. O Senhor está ali. Essa conclusão dos capítulos 40 a 48 transmite a verdade de que o significado da existência humana é encontrado no conhecimento e na adoração de Deus. Certo? É o que a gente acabou de comentar aí, né? No meio da leitura. O que dá sentido à nossa vida é servir o Senhor, né? Se você tirar esse serviço ao Senhor, você não tem mais sentido a sua vida. Então, concluímos o livro de Ezequiel com essa frase, né? Nessa nota preciosíssima, né? Que chega à seguinte conclusão. O significado da existência humana é encontrado no conhecimento e na adoração de Deus. E o último versículo declara que o Senhor está ali. O Senhor voltou, né? Voltou para Jerusalém e vai permanecer ali. Ó Senhor Jesus. Pena que a gente não tem mais tempo para conversar, ter mais comunhão sobre esse assunto aqui. Muito rico, né? Mas eu gastei todo o meu tempo, que até já passei. Amanhã quero convidar você para ler Daniel. Não deu para a gente ver tudo? Mas nunca vai dar. Por isso que a gente lê todo ano, porque sempre tem algo novo, que tem alguma coisa que a gente não viu, né? A palavra do Senhor é assim mesmo. Ela é nova todo dia e cada vez que você lê, você vai ter nova luz. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Até amanhã. O Senhor está no nosso meio. Amém. E vamos prosseguir, né? Servindo ao Senhor aí com diligência. Tá bom? Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com a Lene, com Salmos, Provérbios e 1 Pedro. Tchau, tchau. Bom dia, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Graças ao Senhor, mais um dia de leitura bíblica, a segunda parte da leitura. A primeira parte, a irmã Vera compartilhou, que foi Ezequiel 47, 48. Então, nós vamos continuar com a segunda parte, lendo Salmos, capítulo 119, versículos 49 até 64. Provérbios 28, versículo 12 e 13, e a primeira carta de Pedro, capítulo 3. Iniciando com Salmos, que diz assim, 119, a partir do versículo 49. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim, mas eu não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me consolo, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são motivos dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei.
Isto é assim comigo, porque guardo os teus preceitos. O Senhor é a minha porção, eu disse que guardaria as tuas palavras. De todo o coração imploro a tua graça. Compadece-te de mim segundo a tua palavra. Versículo 59. Penso nos meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me demoro a praticar os teus mandamentos. Laços de perversos me cercam, mas não me esqueço da tua lei. No meio da noite eu me levanto para te dar graças, por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Amém? É até aqui. E amanhã a gente continua com os Salmos 119. É um salmo grande porque tem 160 versículos. Mas cada versículo um mais rico do que o outro. Ó Senhor Jesus, companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Apresso-me, não me demoro a praticar os teus mandamentos. Amém? Vamos ler Provérbios 28, 12 e 13, que fala assim: quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os maus se levantam, as pessoas se escondem. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessam e abandonam alcançará misericórdia. É verdade. Agora, vamos ler a primeira carta de Pedro. Vamos ver o que está falando hoje. Deveres dos casados. Versículo 1. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita ao seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. 7. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. O amor fraternal. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receberam a bênção por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles
que praticam o mal, sofrendo como seguidores de Cristo. Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados e o justo pelos injustos, para conduzir vocês no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. O batismo que corresponde a isso agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Cristo Jesus, que, depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Amém? Muito bem. Hoje fala dos deveres dos casados, fala das mulheres, o amor fraternal, o amor entre irmãos e a vontade de Deus, né? E sofrer com coisas justas, sofrer por Cristo, que é bem melhor. É melhor sofrer com Cristo do que sofrer fazendo coisas erradas. Então, está falando aqui da mulher, né? Quando a mulher incrédula convive com o marido incrédulo, ele é salvo através da conduta da mulher. Amém? E o marido também, né? Dá uns conselhos para ele ser um marido bom, né? Que viva a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa. Amém? Muito boa essa leitura, graças a Deus. Tenha uma semana maravilhosa. Fiquem na paz que vem do nosso Senhor. O semeador saiu a semear a semente santa em cada coração, mas na dura terra precisa trabalhar para pedras e espinhos arrancar e assim com vigor frutificar. O semeador saiu a semear semente santa em cada coração, mas na dura terra precisa trabalhar para pedras e espinhos arrancar e assim com vigor frutificar. Trabalha, Senhor, meu coração, na mente e vontade